Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 1º de abril de 2019. Não é mentira, estamos aqui, né? Eu e Anderson Fattori para trazer aí as notícias do esporte da região para você, nosso espectador aqui da região do ABC ou de qualquer lugar do Brasil que esteja acompanhando aí o Facebook do Jornal Diário do Grande ABC. Enfim, como eu já disse, então, Fattori aqui comigo. Tudo bem, Fattori? Tudo certo, Derek. Boa tarde a você, nosso espectador. Esse final de semana muito movimentado, né? Muita disputa em Série A1, Série A2, tem muita coisa acontecendo aqui na região, enfim, programas recheados de novidades. É verdade. Bom, então vamos falar, como o Fattori disse, a respeito de Série A2, já temos o chaveamento das quartas de final, vamos falar de Série A3, vamos falar de Paulistão, semifinais de Paulistão, vamos abordar também aí o banimento do ex-técnico do MESC da equipe de São Bernardo da Seleção Brasileira, Fernando de Carvalho Lopes, né, foi banido da ginástica. Vamos falar também sobre Fórmula 1, sobre basquete, enfim, um diário esportivo bem completo e a gente sempre reitera, aqui não é só futebol, certo, Pois Fattori? é verdade. Verdade, a gente tem que cobrir tudo, né? O pessoal pede, à medida do possível, a gente dá espaço para todas as modalidades. É isso aí. Bom, participe, faça o Diário Esportivo conosco, deixa aí seu comentário, sua sugestão, enfim, vai repercutindo os assuntos com a gente, né? Mande sua pergunta também, que eu e o Fattori, a gente está aqui para responder. Então vamos começar falando a respeito de Santo André 2, Portuguesa 0, resultado que classificou o Ramalhão para as quartas de final na sexta colocação, né, Fattori? Passou ali na última hora Taubaté, Inter de Limeira, ficou com a sexta colocação, vai pegar o Rio Claro agora, né, Fattori? Primeiro jogo quarta-feira, 15 horas no Bruno Daniel, torcida andreense que fez uma bonita festa nesse fim de semana. Talvez alguns tenham que dar um migué no trabalho, outros vão ter que pedir uma folga, porque acompanhar o Ramalhão, primeiro jogo então 15 horas da quarta-feira e a volta 20h30 do sábado lá no Augusto Schmidt Filho, lá em Rio Claro, os dois jogos transmitidos pela Sport TV, Fattori. Pois é, uma pena apenas esse horário, né? Às 3 horas da tarde na quarta-feira, quem trabalha infelizmente não vai poder ir. A torcida que de fato representou no final de semana, recebeu o time como de praxe tem acontecido aí nos últimos anos, né, Derek? Com uma festa bonita lá no Bruno Daniel, dessa vez menos gente, até por conta do jogo com a Portuguesa, era um jogo considerado de risco para a polícia, então não pôde fazer recepção como habitualmente acontece lá na capital Mário de Toledo, e foi feita lá no portão de entrada. Enquanto isso a gente já está vendo os gols, aí, o primeiro gol do Maiquinho. A torcida recebeu o time jogou bem, o Maiquinho fez a melhor partida dele pelo Santo André, não pelo gol, para mim o gol é o detalhe, mas ele criou várias oportunidades ali no primeiro tempo pelo lado esquerdo, no segundo tempo até cansar, também foi bem. O Christian fez uma partidaça, o Juan, muito contestado pela torcida, também foi muito bem. Então acho que assim, o Santo André está engrenando numa reta final aí que é muito importante. A gente sabe que a Série A2 tem essa peculiaridade aí de classificar 8 para umas quartas de final e aí vira outro campeonato, né? O que aconteceu dali para trás, a única vantagem que os times que fizeram melhor campanha têm é de decidir em casa. O Santo André contra o Rio Claro, por exemplo, o primeiro jogo é aí na quarta-feira às 3 horas em casa e depois joga 8h30 lá em Rio Claro. Então, essa é a vantagem do time do interior, mas o Santo André tem amplas condições aí de vencer o Rio Claro. Como eu disse, é um time que vem evoluindo muito nessa reta final. Já são 5 jogos sem derrotas, 3 empates e 2 vitórias consecutivas aí contra a Juventus e contra a Portuguesa. E nesse jogo mesmo, o Tomazella, que não pôde jogar e sentiu uma lesão na coxa, o Matheus foi pouquíssimo exigido pela Portuguesa. Teve um lance ali que o Juan, não me falha a memória, conseguiu travar o atacante da Portuguesa, que seria um lance muito perigoso, e um cruzamento para o Cavalo, que acabou não conseguindo completar, jogou por cima. Do mais, o Santo André teve a posse de bola, teve chance de fazer o terceiro, o quarto. Se precisasse, por questões de saldo de gols, certamente faria. Então, foi para animar o torcedor que compareceu em grande número, foram quase 3.000 torcedores. O da Portuguesa também representou ali com 700, 800 torcedores. Então, foi um jogo muito bom de se assistir, de fazer. O Santo André embalou, acho que agora, como a gente está acostumado, o Santo André, quando chega nessa reta final, ele consegue ter essa proeza aí de conseguir embalar, e o torcedor está muito animado para esse jogo contra o Rio Claro na quarta-feira. É verdade, isso é histórico, né, Fattori? O Santo André, quando chega, parece que cresce, né? Começou a Série A2 sob muita desconfiança, um elenco com muitos jogadores desconhecidos da torcida, um treinador sem grandes feitos aqui no futebol paulista, né? O Fernando Marchiori, que tem aí mais passagem pelo futebol do Mato Grosso, também do Paraná,
mas aos poucos foi ganhando corpo, como você mesmo disse agora, 5 jogos já sem perder, 2 vitórias contra times que estavam lutando ali no G8, né? A Juventus classificou também e a Portuguesa que jogou, era um confronto direto, se a Portuguesa vencesse, passava o Santo André que se classificaria. Enfim, é o Santo André mostrando realmente o quanto pesa essa camisa, o quanto agora chega com força para esses jogos contra o Rio Claro. O Rio Claro que, ao contrário, parece que está numa decadente, né? O Rio Claro, na verdade, ele oscilou muito durante o campeonato. Ele tinha vencido 3 jogos e perdeu nesse final de semana pro Sertãozinho. Então, assim, a gente falou com o Fernando Marchiori várias vezes durante a competição. O problema do Santo André foi o elenco, né? O elenco muito reduzido, pouquíssimas alternativas aí para o Marchiori escalar, e ele sofreu muito com lesões, principalmente nas laterais. Na lateral direita ele só tinha o Juan, porque o Adriano, que chegou aí para ser o reserva do Juan, acabou não agradando, foi dispensado no meio da competição. O Diego Macedo, que também poderia ser uma alternativa, chegou muito mal fisicamente, acabou rescindindo o contrato dele também. Na esquerda tem o Denis Neves e o reserva imediato, que seria o Bahia, né, o Gilberto Jesus. Na terceira rodada rompeu o ligamento do joelho e vai ficar 8 meses fora. Então, assim, sofreu muito com lesões. No meio de campo, o Jonathan ficou e perdeu 5, 6 rodadas. Rafael Toledo perdeu também muitas rodadas. Nessa reta final, o Carlos Alberto também, o Fabrício. Então, assim, o Santo André perdeu muitos jogadores durante a competição e isso fez com que o time oscilasse bastante. Mas agora o time, me parece, está um pouco mais pronto. O Christian fez o primeiro jogo dele com 90 minutos nesse jogo contra a Portuguesa. Então é um jogador que vinha durante a competição adquirindo forma física e nesse contra a Portuguesa ele jogou o tempo todo. E jogou bem, não cansou. Quem cansou foi o Vitor Sapo, que saiu ali esgotado já no segundo tempo, e o Maiquinho também, até pelo desgaste físico aí normal do jogo. Mas o Santo André chega inteiro para essas quartas de final. É claro que do outro lado tem um adversário muito bom. No jogo que eles fizeram na estreia da Série A2, o Rio Claro ganhou de 2-0 da Tona em casa, um jogo que o Anselmo perdeu pênalti. Mas eu vejo umas quartas de final muito equilibradas entre Santo André e Rio Claro, os dois, tanto de um lado quanto do outro, podem ganhar. É verdade. Só voltando, né, você falou no começo a respeito da bela festa que a torcida fez para receber o ônibus do Santo André, né, você estava ali acompanhando ali no cruzamento com a 24 de maio, né, na rua de cima ali do estádio Bruno Daniel. De fato, a festa, a presença da torcida começou, na verdade, na antevéspera do jogo, né? Quando foi apresentado ali ao elenco um vídeo motivacional feito pela própria torcida, né, Fattori? Por mais que esses jogadores já estejam habituados com esse tipo de ação, todos eles ali se mostraram bastante emotivos, porque viram a família, né? Principalmente os familiares, os torcedores também, que deram muita força para os jogadores. E, de fato, acho que isso une, né, torcida e time, que acho que foi o segredo do Santo André em 2016, quando o time subiu, numa circunstâncias muito parecidas com essa, onde o time era muito contestado durante a competição e depois, numa reta final, se uniu ali entre time e torcida e acabou conquistando o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. E nesse momento me parece que está acontecendo algo muito parecido, né? Eu acho que a diferença daquele time de 2016 para esse time é a presença do Branquinho, que era um líder nato, era um jogador que chamava a responsabilidade, falava, cobrava o elenco ali de forma mais enérgica, e nesse time não me parece que tem um jogador com essas características. Então isso talvez precisava despertar em alguém ali essa liderança dentro do elenco. Tem o Ícaro e o Jonathan que revezam ali a braçadeira de capitão, mas não me parece que eles têm esse perfil como tinha o Branquinho em 2016. Mas vamos esperar aí que o Santo André consiga aí, com o Marchiori, que acho que faz um grande trabalho, pelo elenco que ele tem à disposição, faz um grande trabalho e está levando aí o Santo André para umas quartas de final, que já é um resultado, eu acredito que acima do esperado pela diretoria, que montou um time, e a gente sempre falou isso com o presidente, com o pessoal aí da diretoria, que montou um time para não cair. Já conseguiu a primeira etapa que não foi rebaixada e ainda classificou. E agora, o que vier a lucro, o Santo André com certeza tem muito menos responsabilidade do que o Rio Claro nessas quartas de final. Lembrando que em 2016, né, o Santo André eliminou justamente o líder São Caetano, na oportunidade o Santo André classificou em oitavo e tirou o líder São Caetano, depois tirou o Barretos, que também estava fazendo uma campanha muito boa, e depois foi campeão lá em Mirassol, dentro da casa deles, gol do Dudu Vieira, o herói improvável daquele jogo. Enfim, quem sabe esse ano a gente não vê uma repetição dessa história, ou até quem sabe uma final, Água Santa e Santo André, né, Fattori? É possível, o Santo André passando pelo Rio Claro, ele pega aí o jogo da Inter de Limeira com a Portuguesa Santista, e na outra a gente vai falar daqui a pouco, o Água Santa pega o Taubaté, e ele passando, ele pega o Juventus ou a 15 de Piracicaba. Então é possível que tenha uma final regional que seria espetacular, os dois times subindo, né, Água Santa e Santo André, e disputando uma final de campeonato pela primeira vez. Com certeza. Bom, mas Água Santa é assunto para daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre o São Bernardo Futebol Clube, que se salvou
da forma mais inacreditável possível, né? O São Bernardo perdeu para o Penapolense por 2-1, mas foi justamente esse golzinho chorado não foi do Hermínio, foi um gol contra, mas, bom, estão aí os gols, né? O São Bernardo saiu perdendo por 2-0, uma falha do Thiago Passos no primeiro gol do Penapolense. Depois vai ter o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? Mas na segunda etapa o São Bernardo conseguiu fazer um golzinho que manteve o time, então, no saldo de gols na Série A2. Muito pouco para um São Bernardo ficar aí na 14ª posição, né, Fattori? Uma posição só acima do rebaixamento. Claro, missão cumprida, se salvou, pelo menos isso, mas muito pouco, né? Pouco, muito pouco. Acho que desde a montagem do elenco, apesar de que o São Bernardo teve um problema, aí a gente lembra sempre da montagem do elenco, o time foi remontado aí nas vésperas da competição, o time que estava lá no Nacional, enfim, teve que mandar o técnico embora, veio o Wilson Júnior, enfim, teve uma série de problemas aí, mas muito pouco. Acho que o elenco que o São Bernardo tem é superior ao do Santo André, por exemplo. Eu acho que, nome por nome, o São Bernardo é melhor, só que não encaixou aquilo que a gente fala. Às vezes o jogador é bom tecnicamente, mas não consegue dar liga ali. Tentou com o Wilson Júnior no começo do campeonato, um treinador que vinha de resultados muito bons, e aí no São Bernardo não conseguiu fazer esse time jogar, e aí o Sérgio Soares chegou, conseguiu uma arrancada espetacular aí, e aí por esse gol que a gente vai ver, o São Bernardo conseguiu se manter na Série A2, mas é muito pouco para o Tigre pensar apenas em permanência, né? É verdade, o segundo tempo foi esse bate-rebate, o segundo tempo foi uma abafa do São Bernardo, porque no primeiro tempo, por uma contusão do atacante Jefferson, a partida ficou paralisada aí um pouco mais de 30 minutos, porque a ambulância entrou em campo, depois foi levar o Jefferson e até retornar, o jogo ficou paralisado, então essa partida ficou fora do timing das outras, né? Todas as partidas começaram às 15 horas, então essa partida ficou então paralisada por mais de meia hora e ficou então, acabou por último. Então, todos os outros 7 jogos já haviam terminado, o São Bernardo sabia exatamente o que precisava fazer. Com a derrota do Nacional por 3-2 para o Juventus, o Nacional ficava à frente por causa de um gol marcado. Empatava o saldo, empatava tudo, mas o Nacional tinha um ataque mais efetivo. Aí, ou seja, faltava para o São Bernardo fazer um golzinho no Penapolense. Hermínio, bom, nesse bate-rebate que vocês acabaram de assistir aí, ou seja lá quem foi que pôs essa bola para dentro, uma confusão, né? A arbitragem acabou marcando gol contra do Douglas, se eu não me engano, zagueiro, lateral direito do Penapolense. De qualquer maneira, São Bernardo segue na segunda divisão do Campeonato Paulista. Sérgio Soares, assim como ele disse semana passada aqui, né? Encerrou seu vínculo, né? Ele tinha acertado somente até o fim da Série A2. O São Bernardo tem interesse em disputar a Copa Paulista, mas não tem a vaga. A gente explica, né? A Copa Paulista ela tem uma zona de classificação dentro das séries A1, A2 e A3. E o São Bernardo, na 14ª posição, está fora dessa zona. Então o São Bernardo vai demonstrar o interesse em participar. E aí a Federação Paulista, a partir do momento que alguns clubes abrirem mão, né, da disputa, por exemplo, o Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo abrem mão na Série A1. Isso vai abrindo mais vagas para quem vem abaixo, seja até na divisão seguinte. Então é muito possível que o São Bernardo participe. Lembrando que apenas na história toda do São Bernardo, né, desde 2004, só 2 vezes ficou fora da Copa Paulista, que foi em 2005, né, o ano seguinte, a fundação, e 2016, se eu não me engano, que foi o ano antes do 2015, antes do rebaixamento de 2016. Então foram as 2 vezes que o São Bernardo não participou da Copa Paulista. É aquele campeonato deficitário, né, Fattori? Mas é o campeonato que mantém os times em atividade. É o que tem para hoje, digamos assim, para esses times que encerram aí a disputa do estadual. Até mesmo o Santo André tem essa necessidade de disputar a Copa Paulista, porque tem muito jogador emprestado, muito jogador que estoura a idade do sub-20, que não dá para jogar Paulista sub-20, e aí o clube tem que decidir, ou empresta o jogador ou põe para jogar. Então é a mesma situação, o São Bernardo tem jogadores aí de propriedade do clube, e entende que seja mais vantajoso colocar essa molecada para jogar, até para testar mesmo essa garotada aí. Eu acho que tem que jogar, por mais que seja deficitário, dependendo da condição do time, se o time tiver jogadores ali que possa apostar para montar o elenco do ano seguinte, eu acho que tem que jogar. Se não, acho que é melhor emprestar os jogadores para eles ganharem rodagem em outros clubes aí e economizar. O Santo André no passado jogou, o custo foi em torno de 500 mil para disputar essa competição, e aproveitou aí 3, 4 jogadores no time principal. O Wellington, zagueiro, que tem jogado com uma certa frequência, o Bahia, que seria
outra peça que entraria com bastante frequência, e o Santiago, que é o terceiro jogador que tá entrando bastante nos jogos aí. Então, assim, se você formar 3, 4, 5 jogadores que te dê uma base já para o ano seguinte, vale a pena. Senão, acho que é muito dinheiro para nada. É verdade. Lembrando que também vai ser confirmada nessa semana a manutenção da parceria entre São Bernardo e Elenco Esportes, né, que foi a parceria que o Fattori disse que atrapalhou aí a montagem do elenco, mas eu não sei se essa é a palavra mais acertada, né, Fattori? Atrapalhou até certo ponto, lado, né? De um lado, porque trouxe muitos jogadores qualificados, reconhecidamente bons tecnicamente, mas que acabaram não dando a liga esperada. Enfim, são os mais diversos motivos aí dessa campanha ruim do São Bernardo Futebol Clube. A gente torce também pela melhora do Tigre, quem sabe imediatamente na Copa Paulista. Bom, quem também foi rebaixado nessa Série A2 foi o Linense, que há 2 rebaixamentos seguidos, inclusive, né? Linense, que caiu com o Santo André na Série A1 ano passado, agora cai com o Nacional para a Série A3 e caiu justamente porque perdeu para o Água Santa por 1-0. Netuno foi lá em Lins, conseguiu vencer com o gol do Lucas Gadelha. E lembrando, né, que o Márcio Ribeiro deu descanso a alguns jogadores, né? O Paz não jogou, o Luizão não jogou, Dadá não jogou e mesmo assim mostrou a força do elenco. Um resultado importante, né, Fattori? Porque o Água Santa vinha rateando nas últimas rodadas, então comprovou aí a força do elenco. O Água Santa oscilou nessa reta final aí, que a gente falou, iniciou o campeonato muito bem, ganhando aí 7, 8 jogos consecutivos e garantiu a classificação praticamente no meio da primeira fase. E com isso fez com que o Márcio Ribeiro tivesse a oportunidade de testar alguns jogadores, né, nessas partidas. E nessa reta final teve algumas derrotas aí inesperadas e que pudesse tirar um pouco da confiança do Água. Então essa vitória contra o Linense lá em Lins serve justamente para recuperar um pouco desse prestígio, para o Márcio Ribeiro ganhar um pouco de confiança, né, nessa garotada que entrou, alguns jogadores aí que não vinham atuando. O Gadelha, por exemplo, é um nome que teve poucas oportunidades aí durante a primeira fase. Então é importante. E principalmente, acho que talvez mais importante de tudo, a vitória ratificou a primeira posição para o Água, né, que estava ali em disputa com o próprio Rio Claro, Português Santista. A vitória deu ao Água Santa a primeira colocação e a vantagem aí de decidir em casa nessas quartas de final contra o Taubaté. Eu acho que o Água é favorito contra o Taubaté, apesar de que o Taubaté é um desses times que vieram a Diadema e ganharam do Água. Então, assim, eu acho que foi uma última rodada importante justamente para retomar a confiança para esse jogo de quarta-feira contra o Taubaté. É verdade, foi 1-0 para o Taubaté, né, esse jogo que o Fattori citou. Então, 17 horas da quarta-feira, Taubaté e Água Santa lá em Taubaté, e às 15 horas do sábado, no Inamar, Água Santa e Taubaté. Isso, exatamente. É isso aí, né? Sábado no Inamar, 15 horas, quarta-feira, 17 horas lá em Taubaté, ambos jogos também transmitidos pela Sport TV. Sport TV vai transmitir todos os jogos. Os 8 jogos das quartas de final da Série A2. É importante ver também esse reconhecimento da mídia, né? A Globo, que tem os direitos autorais Série A1, Série A2. É importante ver a transmissão, o reconhecimento. Lembrando que o Santo André foi o único time que teve 3 jogos transmitidos na primeira fase, né? É uma contrapartida, já que colocou o jogo às 3 da tarde, né? Tem o lado ruim, que o torcedor não vai poder ir para o jogo. Pelo menos ele vai poder assistir se ele estiver em casa, ou até pelo celular. Hoje em dia as pessoas conseguem assistir pela tecnologia, mas faz parte, né? Se o clube quer aparecer, quer vender patrocínio, quer ter cotas de patrocínio aí na camisa, no estádio, tem essa contrapartida aí que vai ter que jogar em horários ruins. O Santo André, o Água Santa, o próprio Rio Claro na volta, 8h30 da noite no sábado, não é um horário tão bom para o torcedor, mas enfim. Então os times têm que se adequar, porque, como a gente sabe, quem manda é quem paga, e quem paga é a Rede Globo, que tem os direitos de transmissão, e por ela que chegam as cotas para os clubes. Então, na verdade, é uma troca. Por mais que os clubes não gostem, eles têm que atender essa demanda aí da Rede Globo, consequentemente da Sport TV. Outro horário que não é nada bom, né? É o horário do domingo, 19 horas, do jogo da volta entre Portuguesa Santista e Inter de Limeira, lá no Urico Mursa, né? Mas é aquele jogo para encaixar na grade, né? Pois é. Que vem depois do jogo do Paulistão, o jogo do Cariocão, enfim, os jogos estaduais, encaixaram essa Série A2 aí às 19 horas do domingo. Não é bom pro torcedor, mas para quem tá em casa talvez seja, porque acabou o cara que gosta de futebol, acabou o jogo do Paulistão e já fica ligado ali, assistir mais um joguinho, né? Tem o jogo do Juventus, domingo, 10 horas da manhã também, apesar de que o Juventus está acostumado a jogar esse horário na Javari, mas é outro jogo que pro jogador é horrível jogar esse horário. O torcedor também está acordando ali, já pega um jogo decisivo, valendo vaga, enfim. É um clima diferente aí que a Sport TV acabou
Mas deu um jeito de encaixar, acho que, como você disse, são 8 jogos televisionados, e isso mostra a importância da Série A2 no cenário. A gente vê estaduais de outros estados não sendo televisionado, e o Paulistão é televisionado A1 e A2. Você vê a importância dessa Série A2 aí no cenário do futebol brasileiro. Né? Com certeza. Bom, então vamos relembrar aí quais são os confrontos das quartas de final da Série A2. Então, Santo André versus Rio Claro. Rio Claro terceiro, Santo André em sexto, exatamente. Né? Água Santa primeiro e Taubaté em oitavo. Correto. A Portuguesa Santista, que terminou em segundo, pega a Inter de Limeira, que terminou em sétimo, e o Juventus, que foi o terceiro, quarto com o 15 de Piracicaba, que foi o quinto. Juventus, que com a vitória sobre o Nacional, justamente ultrapassou o 15 de Piracicaba aí. 15 de Piracicaba, que com esse também é outro time que vem numa descendente muito grande, né? Os últimos jogos foram horríveis lá pro 15, e um time que estava brigando para ser líder acabou na quinta posição, que talvez seja o que mais sentiu, porque é uma posição, você muda o mando de campo, né? E você decide em casa. O 15, que vem com uma torcida apaixonada, é muita diferença. E vale ressaltar, o Água Santa, por ter garantido a liderança geral, ele decide em casa até uma possível final. Ele já decide em casa agora contra o Taubaté, avançando para a semifinal, seja contra Juventus ou 15, ele também decide em casa, e aí a final, seja contra quem for, também é no Inhamar. Então, o Netuno tem essa vantagem muito bacana. Vamos lá agradecer quem está participando do programa aqui, Igor dos Santos, que estava perguntando quais serão os jogos das semifinais. A gente respondeu para ele. Renan Moreira, estou vendo meus amigos, parabéns pelo programa, estamos juntos na audiência. Eu estava vendo, inclusive o Renan narrou aquele gol do Regis Potiguar no 3-1 contra o Água Santa, do São Bernardo, um gol lá da intermediária. E se você for ver, gols como esse que manteve o São Bernardo na elite, né? Porque já estava final de jogo ali, uma pancada do Regis da intermediária, e acabou fazendo gol contra um golaço, aliás. Eu estava vendo ontem a narração do Renan sobre desse gol, e são gols desses aí no campeonato que você vai pescando ali. Falei, esse gol pode ter mantido o São Bernardo aí na Série 2. Né? É verdade, Renan, que também narrou o gol do Hermínio ou contra, ou seja lá de quem for, que jogou o gol do Douglas contra, sábado lá no 1º de maio. Um abraço pro Renan Moreira, tá certo? Bom, encerrado o assunto Série A2, vamos só passar pela Série A3. O Esporte Clube São Bernardo se despediu da competição com derrota para o Desportivo Brasil, 1-0 lá em Porto Feliz, terminou na 10ª colocação, e agora, a exemplo do São Bernardo Futebol Clube, também espera aí para ver se vai haver alguma desistência para confirmar a participação na Copa Paulista. Segundo o presidente Felipinho Shade, conversei com ele esta manhã, ele disse que ainda não está definida, não está 100% definido se o clube vai demonstrar o interesse. Eles primeiro vão fazer uma reunião entre diretoria para ver essa questão, da viabilidade, né? Se realmente compensa para o Esporte Clube São Bernardo participar pela primeira vez da Copa Paulista. E aí, até sexta-feira, manifestando esse interesse, depois a federação vai ver aí e definir, decretar quem serão os participantes dessa Copa Paulista 2019. Mas voltando aí então para o jogo do Esporte Clube São Bernardo, aí vai sair o gol do Desportivo Brasil, né? Na sequência do lance aí vai acontecer o gol do Desportivo Brasil, aí gol de cabeça do Glauco logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o jogo lá em Porto Feliz, gramado meio judiado lá, né, com umas marcas de futebol americano, alguma coisa assim, mas seja como for, Desportivo Brasil que classificou aí para as quartas de final. A Cachorrão infelizmente acabou eliminado, Fattori. Foi para cumprir tabela esse jogo, né, já tinha eliminação decretada aí na última rodada, acabou indo lá para Porto Feliz, e o Desportivo já estava classificado, muito mais motivado, digamos assim, para um jogo como esse, apesar de que o Cachorrão foi bem, criou algumas alternativas ali. Foi uma pena que o São Bernardo vacilou durante a campanha e perdeu alguns pontos bobos, que a gente pode dizer assim, alguns pontos importantes que deixou passar ali, senão poderia estar aí, como a gente fala, né? Terminou em 10º, mas passa em 8º, é outro campeonato, paga tudo e daria até para sonhar aí com acesso. É uma pena, infelizmente fica aí os bons nomes que tiveram a participação nessa campanha do São Bernardo aí para um futuro se manter no clube aí, se for Copa Paulista, ou voltar para uma temporada 2020. Né? Com certeza, o técnico Oliveira é o primeiro, a primeira baixa, vamos dizer assim, ele vai retornar ao trabalho que ele já estava desempenhando no São José Esporte Clube, porque ele foi meio que emprestado pelo São José, segundo a imprensa lá de São José dos Campos. O presidente Felipinho Shade disse que não, ele veio com compromisso
firmado com o EC São Bernardo até quando fosse. Enfim, agora o Oliveira volta lá para São José dos Campos. Então vamos passar aqui pelos confrontos das quartas de final da Série A3. Então vão ser Velo Clube contra o Audax, Capivariano e Monte Azul, Desportivo Brasil Comercial, Noroeste Barretos. É engraçado, né, Fattori? É engraçado, ao mesmo tempo um pouco complicado ver o quanto alguns times tradicionais, né, estão penando lá na terceira divisão paulista, o que mostra a força do campeonato estadual e, ao mesmo tempo, alguns clubes passando por uma fase de reconstrução, clubes que já figuraram na primeira divisão, né, casos aí Noroeste, Comercial, Capivariano, Audax, clubes que até ontem estavam na primeira divisão, né? É verdade, acho que o cenário do futebol paulista está se remodelando aí ano a ano, né? Então, se você não faz um bom trabalho, você vai parar lá. Você está falando de A3, mas na Bzinha que vai começar aí, nós temos Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, times Mogi-Mirim, times assim que há pouco tempo aí estava na elite do futebol paulista e agora pena ali para chegar numa A3, né? A3 para 2, enfim, na 2 temos um monte de caminhos tradicionais aí e é difícil, o trabalho tem que ser bem feito, aí, principalmente com a base, porque o futebol do interior sofre cada vez mais com essa diferença aí de valores entre os grandes e os pequenos, né? Então o interior precisa redobrar fazer um trabalho ainda melhor que os grandes para conseguir aí galgar aí espaços aí na Série A2, A3 e assim por diante. É isso aí. Bom, encerrado agora o assunto Série A3, vamos para o Campeonato Paulista. Os dois clássicos das semifinais aconteceram nesse final de semana. Vamos começar pelo clássico que teve gols, né? Corinthians 2, Santos 1 na Arena de Itaquera. Timão levou a melhor, saiu na frente, Santos empatou, mas o Cleison estava numa grande tarde, conseguiu determinar aí a vitória corintiana. O primeiro gol tá aí, gol do Manuel de cabeça. O VAR entrou em ação, né, Fattori? Mas pelo visto estava tudo certo, porque o gol foi validado. Logo depois, numa jogada do Jean Mota ali pelo lado direito, Derlis Gonzalez fez de cabeça, aproveitando uma falha do Cássio. Ainda vai chegar esse gol, né? Estamos aí assistindo o replay do gol do Manuel com muita liberdade, né? O zaga do Santos falhou ali, né? Deixou o Manuel, que é um cabeceador exímio aí, sozinho, ficou fácil para ele. Aí o Cássio, uma falha bizonha, um jogador de seleção brasileira, não dá para falhar dessa forma, né? Ele deu um tapa muito fraco na bola ali, a gente tem que chegar socando de alguma forma, ou jogar no mínimo para escanteio ali, mas não ajeitar do jeito que ele ajeitou pro Derlis ali, né? É isso aí. Então, escanteio cobrado pelo Jean Mota, Cássio deu um desviozinho que, na verdade, só ajeitou pro Derlis, né? Acabou não tirando dele, Derlis Gonzalez, paraguaio, que participou, se não me engano, de 40% dos gols do Santos nessa temporada. A gente vai continuar vendo os melhores momentos. Daqui a pouco vai ter o gol do Cleison, que determinou o 2-1 para o Corinthians. Uma vitória importante, né, Fattori? Porque o segundo jogo no Pacaembu, segunda-feira que vem, né, inclusive aniversário de Santo André, dia 8, 20 horas no Pacaembu, a volta de Santos e Corinthians. Mas importante sair na frente num clássico como esse, né, Fattori? Ainda mais para um time que tem uma proposta um pouco mais defensiva que o Corinthians, sair com vantagem agora consegue sentar em cima dessa vantagem, em cima desse resultado melhor, né? Com certeza, jogando em casa, o Corinthians tinha que fazer o que fez mesmo, tinha que ir para cima do Santos, definir o resultado, porque é o mandante, né? A gente sabe que na Arena é muito difícil de ganhar do Corinthians, é um time que consegue se impor, na maioria das vezes, consegue esse lance aí, um lance complicadíssimo ali com Felipe Aguilar, né, do zagueiro do Santos, que acabou sofrendo ali uma pancada na cabeça. Achei muito bacana esse lance aí, que independente do que aconteceu, você vê que na sequência o Fagner faria o gol ali pelo chute, mas os jogadores mesmo na hora, todos eles, os dois times, acudiram ali o Felipe Aguilar, que graças a Deus, né, nada muito sério com ele, tá? Mas enfim, falando do jogo, o Corinthians fez a lição de casa, conseguiu vencer por 2-1, agora leva essa vantagem para o segundo jogo. A gente sabe que é muito difícil de fazer gols no Corinthians, o Carille defensivamente consegue armar muito bem ali a retranca, só que o Santos tem uma facilidade muito grande também de conseguir quebrar as retrancas durante o ano. Aí a gente tem visto aí com muita movimentação, muita intensidade. Ontem, alguns jogadores muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver. O próprio Sanches foi muito mal. O Vanderlei falhou bizonhamente no gol. Teve outros lances ali que ele normalmente não solta, né? A gente acabou de ver ali aquele lance do Wagner Love, que ele soltou a bola na bicicleta do Cleison, né? Então, assim, o Vanderlei muito abaixo, o Sanches muito abaixo. Então, assim,
A gente espera muito mais o Santos na partida de volta, e o Corinthians acho que vai jogar do jeito que ele gosta, né? Esperando o Santos e buscar o contra-ataque. É isso aí, vamos esperar para ver como vai ser esse Santos e Corinthians. Então, repito, segunda-feira, 20 horas no Pacaembu, dia 8, né? Aniversário de Santo André, essa volta entre Santos e Corinthians. Algum palpite? Eu acho que o Santos ainda é favorito para ganhar essa vaga. Então, acho que, por mais que o Corinthians tenha aberto a vantagem, ainda confio mais no Santos do que no Corinthians. Vitória simples do Santos, decisão nos pênaltis. Empate, vaga para o Corinthians. Qualquer outro resultado aí, vitória do Santos por 2 gols dá para o Santos. Vitória do Corinthians assegura a vaga. E no outro jogo, empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Um jogo, mais uma vez, o polêmico VAR em campo, anulado um pênalti sobre o Dudu. Eu vi o Fattori nas redes sociais discutindo aí com o pessoal, falando que não foi pênalti mesmo, mas o VAR não deveria ter anulado o pênalti do Dudu. E aí, Fattori, explica primeiro o que aconteceu e depois fala sobre essa polêmica. Na verdade, primeiro que foi um jogo tecnicamente muito bom, por mais de não ter saído gols. O primeiro tempo, principalmente, foi bastante chances para os dois lados, com bastante criatividade, aí os ataques conseguindo prevalecer sobre a defesa. E aí num lance do Dudu com o Reinaldo, um lance muito polêmico e muito difícil, aquilo que a gente fala, né? O VAR chegou para facilitar as coisas, só que muitas vezes ele acaba atrapalhando. Primeiro que é o seguinte, eu acho que não foi pênalti. Eu acho que a carga que o Reinaldo faz no Dudu não é suficiente para derrubar o jogador do Palmeiras. A gente percebe ali que o Dudu percebe a presença do Reinaldo, a gente vai mostrar daqui a pouco, essa bola na trave espetacular, né? A gente percebe que o Reinaldo põe a mão no Dudu e ele se joga. Então, na minha avaliação, não foi pênalti. Só que o grande problema é que o árbitro não poderia ter... Na verdade, o VAR não poderia ter acionado o árbitro, porque é um lance de interpretação. Ele marcou com convicção o lance, né? Então, teria que ter deixado seguir, ter feito... batido o pênalti ali. E essa foi a falha, na minha avaliação, do trio. Do quarteto, do sexteto, enfim, tanto São árbitro 9, hoje né? que o VAR não deveria ter entrado em ação, deveria ter mantido a posição do árbitro no campo. Só que, na minha avaliação, não foi pênalti. O Dudu se joga ali, esse lance aí, né? Que eu acho que o Reinaldo põe a mão no Dudu e ele se atira. Claramente, a imagem de baixo dá pra ver, só que o árbitro teve convicção e tinha que ter mantido a posição do árbitro. O Rafael Claus, que estava lá na cabine, né, do árbitro de vídeo, chamou o árbitro e falou, analisa com carinho aí, porque não foi nada. Não foi bem isso. Aí o árbitro foi lá, assistiu o lance e tudo mais. Mas os próprios comentaristas, né, de diversas emissoras, eles mesmos estavam com grandes dúvidas, não só sobre a marcação do pênalti, mas como o desempenho da equipe de arbitragem, a forma como eles resolveram a situação, né, Fattori? O VAR na Copa do Mundo aconteceu isso, né? O VAR não deve ser utilizado em lances de interpretação. O que é um lance de interpretação? É um lance, por exemplo, como esse do Dudu. De cada 10 pessoas, 5 vai dizer que foi pênalti, 5 vai dizer que não foi pênalti. Então, tem que prevalecer a interpretação do árbitro. Apesar de que o árbitro podia ter ido lá na imagem, ter visto o lance, e se ele tivesse convicção de que de fato foi pênalti, ele deveria ter mantido Só que acontece, quando o árbitro vai lá no VAR e olha, e já tem um árbitro também na cabine com muito mais tranquilidade para avaliar o lance, dizendo que não foi, ele fica meio ali com medo de assumir essa bronca sozinho. Então, a tendência quando o árbitro vai ver o VAR, é muito difícil que o árbitro conteste o VAR. Quando ele já vai meio que, olha, porque senão ele assume a responsabilidade. Na Copa do Mundo aconteceu. Inclusive, um lance, se não me engano, foi Marrocos, não lembro agora o lance que foi, que o árbitro, ele marcou errado, foi ver o VAR e manteve a decisão errada. Ele, justamente ali, ele bancou aquela marcação. Não foi no caso do árbitro do final de semana. O Vinícius Furlan foi lá olhar, já tinha uma posição do Rafael Claus de que não foi pênalti, e ele acabou voltando atrás. Então, assim, nesses lances de interpretação não deve ser acionado o VAR. Apenas ali, se o Reinaldo, por exemplo, tivesse de fato tocado a perna do Dudu, que foi incontestável o toque, aí sim. Mas nesse caso, o grande erro na minha avaliação foi ter chamado o VAR. É verdade. Lances interpretativos vão ser sempre polêmicos com a presença do VAR ou não. Bom, um abraço para Ayrton Marques, que está acompanhando aqui, né? Ayrton Marques, grande colega aí aqui da imprensa do ABC. Um abraço a Ayrton. Bom, vamos desligar a chavinha do futebol, vamos partir para os outros esportes. Neste domingo, em audiência na OAB,
lá em Aracaju, em Sergipe, né? O julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da ginástica acabou banindo o técnico Fernando de Carvalho Lopes, ele que é acusado aí de abuso e assédio sexual a mais de 40 atletas nos tempos em que trabalhou no MESC São Bernardo. E, enfim, uma decisão inédita, né, Fattori, aqui na Justiça Desportiva Nacional. Inclusive, conversei ontem com os advogados, tanto de defesa do Fernando, quanto os advogados das vítimas, que os das vítimas celebraram, né, a decisão, eles se sustentaram aí em teses internacionais, né, em legislações internacionais do desporto internacional, para conseguir fazer aí com que essa ação seguisse por esse rumo, né? Lembrando que em novembro do ano passado, em primeira instância, o Fernando havia sido suspenso por 4 anos, agora pegou um gancho aliás, permanente, né, dentro da ginástica, dentro do esporte. Então, Fernando de Carvalho Lopes não pode mais atuar na ginástica, né? Agora a defesa das vítimas tenta fazer com que o processo criminal ande, né? Porque essa parte ainda não teve a conclusão. Então eles também, a defesa das vítimas vai pedir a prisão do Fernando, a defesa do Fernando disse que vai buscar alternativas, inclusive na esfera esportiva, para que continue aí, para que o técnico possa continuar desempenhando os seus trabalhos. Enfim, Fattori, mais um capítulo desse escândalo da ginástica que já completa 1 ano. É triste, né? Gostaríamos de estar falando aqui apenas de ginástica e daquilo que acontece ali no tablado, né? Enfim, e acontece uma situação muito triste como essa. Por mais que hajam punições ainda na esfera esportiva, na esfera criminal, o que ele proporcionou na vida dessas crianças, né? E assim for provado, né? De fato, porque é muito difícil de você ter provas também, porque já foi há muito tempo esses abusos, né? Mas de fato o resquício que ficaram, né, para esses ginastas aí é para a vida toda. Não é uma coisa que, por mais que dá para o ginasta melhorar, né, ele compreender melhor do que aconteceu e conseguir evoluir, isso aqui é uma marca que fica registrada ali, com certeza é um trauma, né, na verdade, que fica para a vida toda, e por isso que tem que ter uma punição exemplar, e de fato na esfera esportiva já foi a máxima, né, que é o banimento do esporte, ou seja, ele não pode mais trabalhar de forma alguma com a ginástica, e agora a gente espera aí que sejam concluídos os outros processos na esfera criminal e ver qual a decisão que será tomada. É o que eu tenho dito, né, é muito difícil de você ter prova física ali para você incriminá-lo, então vai ser por base de depoimentos, testemunhas, a investigação, alguma coisa que eles possam ter encontrado dentro dos computadores, enfim, eles estão buscando algumas provas para que possa justificar uma prisão do Fernando, e óbvio que a defesa vai tentar contestar de todas as formas, é o trabalho dela, né, e tentar no mínimo diminuir aí essa pena pro Fernando de alguma forma poder voltar a trabalhar e não ser preso, né? É isso aí, a gente continua acompanhando o desenrolar desse caso, as edições impressas do Diário do Grande ABC. Nós já trouxemos hoje uma matéria grande a respeito disso, amanhã mais um pouco, enfim, desde o começo, né, nós estamos acompanhando, desde que o caso surgiu aí no Fantástico da Rede Globo. A gente, inclusive, nós fomos os únicos a conversar com o Fernando depois que isso aconteceu, né, o Fernando de Carvalho Lopes, treinador aqui foi então por muitos anos do MESC São Bernardo, do MESC, né, da equipe também de São Bernardo e da seleção brasileira de ginástica. Bom, então acompanhe a nossa edição impressa também no dgbc.com.br, que a gente vai continuar sempre trazendo informações a respeito deste e de outros casos, com certeza. Falar também a respeito do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 que aconteceu neste domingo lá nos Emirados Árabes. Vitória caiu no colo do Hamilton, né? O Hamilton não sei se é sorte, não sei se é incompetência dos outros. Não, na verdade, aconteceu um problema mecânico, né, com Charles Leclerc. O piloto de Mônaco acabou tendo um probleminha aí no sistema de recuperação de energia da Ferrari. Ainda conseguiu beliscar ali o 3º lugar, né, o que não foi nada mal. Ele que havia feito a pole position, vinha fazendo uma corrida muito boa, mas esse probleminha no fim acabou caindo para o 3º posto. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. Bottas, inclusive, é o líder do campeonato, né, um ponto à frente do Hamilton. Leclerc em terceiro. Uma temporada que se mostra um pouco mais emocionante, Fattori, que de forma você vê? Mais competitiva, com certeza, né? O ano passado a gente tinha Hamilton voando aí e deixando pouca margem para os adversários.
E dessa vez o Hamilton, inclusive, está encontrando resistência na própria Mercedes, né? Com Bottas iniciando a competição de forma mais equilibrada que o Hamilton, como você disse, está liderando aí por um ponto, mas está liderando. Então, o que a gente espera é que a Mercedes possa permitir aí que haja uma briga interna da própria equipe e a Ferrari conseguindo, com o Leclerc, conseguindo mostrar as carinhas dele, pô, de repente possa atrapalhar e brigar. A gente tinha aí o ano passado também um outro que aparecia, né, o Verstappen que aparecia, mas nada muito contundente para estragar a briga da Mercedes interna ali. E o Hamilton conseguiu facilmente conquistar o campeonato. Agora, esse ano me parece estar um pouco mais equilibrado, o Hamilton está tendo muito mais dificuldade. É verdade, a vitória podia ter caído, na verdade, no colo do Vettel, né, mas Vettel, outra vez, o Vettel acabou errando de novo, completou a prova na 5ª colocação, em quarto ficou o Verstappen. Uma menção honrosa aí, Lando Norris levou a McLaren para a 6ª posição, logo atrás dele, Kimi Raikkonen na 7ª, ele que agora é da Alfa Romeo. Enfim, um agitado GP do Bahrein, tá certo? E vamos encerrar o Diário Esportivo falando de basquete. A gente teve no sábado, pela Liga de Basquete Feminino, o jogo entre Blumenau e São Bernardo, com vitória das catarinenses por 94-72. Lei da ex funcionou, hein? Laís, ex-São Bernardo, fez 20 pontos. A armadora Laís, né? Uma grande revelação da equipe de São Bernardo ano passado. Fez 20 pontos, desequilibrou e tá aí, vitória de Blumenau. São Bernardo ainda não conseguiu engrenar nessa liga, né, Fattori? Já venceu, não é que só perdeu, muito pelo contrário, mas, bom, é que Blumenau também, eu acredito que é um dos favoritos nessa liga desse ano, né? A tabela não foi muito ingrata com o São Bernardo, né? Ele pegou aí no Nassau, ganhou na estreia, depois perdeu para o Sampaio e Blumenau, que são dois times aí que certamente vão brigar na parte de cima da tabela. São Bernardo não tem investimento muito grande, então não dá para cobrar muito. São jogadoras jovens, aí o Belicieri está tentando aí dar um padrão de jogo para a equipe, nada muito diferente do que a gente já estava acostumado, né? Você pega o São Bernardo tem que conseguir vencer as equipes que têm um investimento parecido com o dele, né? E essas equipes aí, de fato, é muito difícil você competir, tanto que o Blumenau veio, tirou a Laís aqui de São Bernardo e levou para lá, que sabe que é uma grande jogadora, né? É verdade. Bom, Santo André não jogou esse fim de semana, mas joga agora no meio de semana. Vamos acompanhar então o desempenho também da equipe andreense. Para a gente encerrar o programa, Ayrton Marques deixou uma mensagem aqui, ó. Paixão deve permanecer acesa para o torcedor acompanhar o ano inteiro. Copa Paulista, opção para os jovens do EC São Bernardo e demais clubes da região. Concordo, Ayrton, acho que os clubes têm sempre que optar por disputar as competições, se virar para buscar patrocínio, né, para conseguir pagar, né, honrar com o salário dos jogadores, comissão técnica e tudo mais. Então vamos torcer para que o Esporte Clube São Bernardo participe, São Bernardo participe, Santo André participe, São Caetano, não sei porque o São Caetano a partir de maio tem a Série D, mas dependendo como for também pode ser que a gente tenha o Azulão aí na copinha, né, vamos dizer assim. O Água Santa provavelmente também participe. Enfim, seria muito bacana ver todos os times do ABC na mesma competição, né? Porque como foi ano passado. Né? Assim, é que o Esporte Clube São Bernardo não disputou ano passado, né? Então seria bacana ter os 5 na mesma competição, o que seria uma situação inédita aqui pra gente, pelo menos no profissional, né? A gente teve na Copinha esse ano, quem sabe a nível profissional. Destaque final, Fattori? Começa agora no final de semana aí, por falar em Copa Paulista, por falar de categoria de base, começam aí os campeonatos Sub-17, Sub-15, uma oportunidade aí para quem gosta de futebol. Os jogos são gratuitos para prestigiar a molecada aí e observar aí um outro talento. O Sub-20 começa no outro final de semana, então assim, o Sub-20 que já é quase um profissional, é bacana a gente participar e olhar. O Santo André mesmo vai descer os jogadores que estavam no time do Marchiori, os outros clubes certamente farão da mesma forma, porque o Paulista Sub-20 está ganhando um prestígio muito grande. Muitos dos jogadores dali já vão direto pro profissional das suas equipes aí, então é bem bacana. O Sub-20 só no outro final de semana, esse agora é Sub-17, Sub-15. Legal, é isso aí, compareça aos estádios da região, prestigie a molecada também, que eles são eles são o amanhã dos clubes da região, muito importante ter o apoio da torcida, tá certo? Continue acompanhando o Diário Esportivo pelas redes sociais, nosso Instagram é @Diário do Grande ABC, também tem o @esportesdgbc. Mande seu e-mail, né, para o diarioesportivo@dgbc.com.br, sua sugestão, sua crítica, sua pauta, seja o que for, faça o Diário Esportivo com a gente, tá certo? Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Valeu, um abraço, tchau!